O mês de abril chegou, finalizamos o primeiro trimestre de 2026 e eu vim te fazer uma pergunta muito importante aqui. Você conseguiu colocar as metas que você propôs para 2026 em prática? Sei lá, aquilo que você anotou numa nota, ou você anotou num caderno ou um notes no seu celular, você conseguiu de certa forma colocar em prática? Sabe aqueles sonhos, aqueles propósitos que você teve lá em dezembro e pensou: 2026 vai ser diferente. E aí, você colocou em prática? Às vezes a gente fica preso numa realidade onde a gente tem que necessariamente expor para as pessoas todo o resultado que a gente conquistou. Fala a verdade, você se sente pressionado. Quando a gente olha para algumas redes sociais, é muito comum você se comparar, é muito comum você se preocupar com a sua performance, e esse aspecto de cumprimento de metas, cumprimento de objetivos, é algo que dá uma drenada no começo do ano. E a gente vê que em janeiro as pessoas começam bem aceleradas, mas é muito comum depois disso, ali começando a chegar o carnaval, dali para frente o negócio desandar. Por quê? Porque o mais difícil sobre qualquer meta que a gente coloque em nossa vida é manter a constância. Manter constância não é fácil. Manter-se resiliente é, na verdade, uma capacidade que o ser humano deve desenvolver. Deve desenvolver. Todos desenvolvem? Não, mas deveriam desenvolver. Porque o maior sucesso que a gente pode obter na nossa vida não é coisas grandiosas da noite para o dia, e sim construções que a gente faz ao longo de uma vida. Mais vale você fazer pouco todos os dias do que ter que fazer muito em 2, 3 dias. A vida, quando a gente pensa nessas metas de começo de ano, ela deve ser muito bem organizada. E aí, galera, precisa de estratégia, precisa de um sistema que te blinde de frustrações e permita que você consiga de fato realizar aquilo que se propôs. E é sobre esse sistema que eu vim falar nesse vídeo também. Vamos lá? Eu vou falar de uma maneira bem simples para não ficar parecendo que a gente está dando um curso aqui. Mas são coisas que são básicas e elas são apenas três, porque três coisas você consegue colocar em prática. A primeira delas, e a mais importante, eu diria, que é colocar metas, pensar em metas que são realizáveis, são mensuráveis e são atingíveis. Não adianta você colocar uma meta que é inatingível, algo que é espetacular. Isso pode ser seu sonho, isso pode ser seu objetivo a médio e longo prazo, mas a curto prazo, um único ano, é às vezes exagero, porque isso vai te causar sofrimento. Tá entendendo o que eu tô falando? Não? Vamos lá, vou dar objetivo. Perder peso. A pessoa tá lá com 100 quilos, ela coloca que ela quer ficar com 50. Quer dizer, reduzir 50% do peso corporal em apenas 365 dias. Vocês não acham que isso é exagero? Sem utilização de algum medicamento ou utilização de algum procedimento estético? Se for mera e simplesmente pela alimentação, a nutrição correta e também exercício físico, a gente sabe que não é fácil. Mas dá para acontecer, é possível, mas entende que é uma meta que você mensurou e colocou o sarrafo muito alto, você colocou ela assim, basicamente quase que inatingível? Outro exemplo, né? Um acúmulo de um valor monetário gigantesco, né? Eu quero guardar 10 mil reais até dia 2 de fevereiro. A não ser que você ganhe o suficiente para isso estar sobrando, você vai ter que fazer grandes ajustes, ainda mais no começo do ano, se você for responsável pela sua casa, você vai gastar muito, com muito imposto, muita coisa. Então, as coisas precisam ser mensuráveis. Ah, eu preciso correr tantos quilômetros por dia. Todos os dias você vai conseguir correr? É possível? Está competindo sobre isso? Então, metas que são mensuráveis, elas são melhores. Mais vale a pena você talvez pensar durante um ano de 365 dias, que nos primeiros 100 dias eu quero atingir esse patamar. Aí depois eu analiso, verifico como eu estou desenvolvendo e nos próximos 100 dias eu quero atingir esse patamar. Depois dos próximos 100 dias, o outro patamar. Falamos de 3 momentos, 100, 100, 100. Chegou no dia 300. Aí vai restar 65 para finalizar o ano. E você fala, o sprint final, a corrida final desse ano, esse é o objetivo. Entende que quando você quebra em algumas partes, é muito mais atingível? Sabe por quê? Porque pode ser que você não atinja a etapa número 1 e você vai recalcular e vai estipular algo que seja atingível. Metas bem claras e fáceis de atingir são as metas que a gente consegue colocar em prática.
E aí quando você vence, você atinge essa meta, você fica feliz, você se motiva. Você até conta para as pessoas sobre o que está acontecendo, ok? Segundo, e não menos importante, você precisa acumular hábitos na sua vida. Então, quando você pensou na meta atingível, você tem que analisar a sua rotina. Poxa, eu pensei que eu quero fazer exercício todo santo dia. Então, qual vai ser o melhor horário? Eu vou dar para mim as 2 primeiras semanas desse projeto para eu testar horários. Um dia eu faço exercício pela manhã, outro dia eu faço exercício à tarde, um dia eu faço exercício à noite e eu vou testando o que funciona melhor. Porque cada dia tem uma dinâmica. Pode ser que à noite você tenha compromissos, ou então de manhã. Pode ser que seu trabalho seja tão cansativo que chegar no final do dia e fazer exercício seja quase que impossível. Mas pode ser que seja o inverso. Você trabalhe na madrugada, durma durante o dia e tenha a tarde livre. Cada um tem uma realidade. Mas você precisa ser honesto. Você tem que encaixar na rotina. Não é uma coisa que vai quebrar a rotina, porque você quebrar a rotina por dias consecutivos vai te cansar. A rotina é a única coisa que se mantém. Aristóteles diz que a gente é aquilo que a gente repete todos os dias. Então, todos os dias no passado você não fazia nada sequer para cuidar da sua saúde. E agora você força para que todos os dias você faça uma quantidade gigantesca de treino ou então uma mudança brusca na alimentação. Como você acha que o seu corpo vai se comportar? Como você acha que a sua psique vai se comportar? O universo em volta de você, o ambiente onde você mora, talvez não está nem preparado para essa mudança radical. Então, a dica número 2 é colocar na rotina de uma maneira que seja consciente, de uma maneira que seja clara, de uma maneira que seja positiva. Pensa nisso, isso é muito importante. E terceiro, parabenize-se, comemore, vibre por cada conquista. Não fica pensando só no objetivo final. Pense em metas pequenas e que você vai atingindo elas aos poucos e quando você atinge, você comemora. Olha, eu queria usar aplicativo de aprendizagem de idiomas, por exemplo, e eu percebi que eu estou há 17 dias fazendo e eu não falei. Poxa, cara, comemora de alguma forma. Você vai comemorar assistindo um filme que você gosta, você vai comemorar comendo um chocolatinho, não sei, eu tô cuidando da minha saúde, vou ficar 100 dias sem chocolate. Aí não dá para comer chocolate, mas então vamos lá, vamos comer uma fruta maravilhosa, eu vou tomar um café, vou sair com alguém da minha família, vou fazer um bolo. Enfim, alguma forma de comemorar. Nem sempre comemoração tem que estar relacionado com alimento. A gente é brasileiro, brasileiro costuma comer o tempo todo, né? Mas tem outras formas da gente comemorar também. E traga isso para a sua vida, tá? Eu não estou dizendo sobre a necessidade de você publicar na rede social e buscar incentivo online, porque vamos ser bem honesto, as pessoas elas estão mais preocupadas sobre quanto a gente vai expor algum fracasso para que elas comentem sobre a gente, como se nós fôssemos melhor dizendo, funcionários não, como se nós fôssemos personagens de um grande reality show e elas quisessem assistir nosso fracasso. Dá mais ibope quando as pessoas estão indo mal. Porque quando elas estão indo bem, geralmente elas inspiram um pouco de inveja. As pessoas acabam ficando incomodadas com o seu sucesso. Então, nem sempre publicar na rede social é o melhor caminho para esse processo de comemoração. Eu acho que quando você comemora consigo mesmo, você traz para você esse momento de comemoração, você aprende a respeitar o seu tempo, porque você sabe o quanto você sofreu quando você estipulou essa meta. Porque se você estipulou isso como meta, aquilo estava te incomodando, você precisava fazer essa mudança. Você sabe como foi difícil nas primeiras semanas adaptar a sua rotina para chegar no momento que seja possível fazer. Então, eu diria para você, na hora de comemorar também, não leva para todo mundo. Começa com você, com aquelas pessoas assim que estão mais próximas de você, com a sua família, enfim. Comemore, isso é muito importante. Metas mensuráveis. 2, organização da rotina para encaixar e funcionar, vai colocando aos poucos. E terceiro, comemore. Assim, talvez você consiga olhar agora para esses próximos 3 meses, esse segundo trimestre do ano, né, melhor dizendo, e pensar assim, o que eu posso fazer de melhor que eu não fiz nos 3 primeiros? Aquilo que eu não coloquei em prática, e aí começa. Sei lá, coloca uma meta só, talvez? Eu não consegui fazer nenhuma até agora. Então vamos colocar só uma? Eu vou reservar minha atenção para essa uma. A hora que eu chegar lá em junho e eu perceber que de fato eu consegui realizar,
que eu já me acostumei com aquela dinâmica, aí eu acrescento uma segunda e vou avançando. Você não tem a obrigação de começar o ano com 10 metas e cumprir as 10 metas. O importante é não parar, o importante é continuar evoluindo. Vai ser maravilhoso daqui a alguns meses a gente fazendo um balanço e você percebendo que conseguiu colocar em prática, ok? Tenta isso, tenta hoje mesmo, escreve aí no seu celular uma nota, manda uma mensagem para você mesmo no WhatsApp, ou então escreve num caderno, num diário, não sei aonde você vai fazer, mas pense nisso, pense naquilo que é importante para você, que faz parte da sua vida, que você está desejando mesmo, e tente colocar isso em prática. Eu desejo, de fato, que Deus te ajude bastante e você consiga fazer isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.